Paz seja convosco. Esse é o primeiro vídeo de uma série que a gente pretende fazer sobre um estudo do relacionamento Deus com o homem. Nós somos um curioso, né? Eu sou um curioso que gosto de pesquisar algumas coisas, de conhecer algumas coisas e queria compartilhar parte da visão que eu tenho desse relacionamento com Deus. Lembrando que eu não sou dono da verdade, lembrando que eu como ser humano vou estar envolvido nesse estudo. É claro que temos o cuidado de estudar a Bíblia, de procurar respostas na Bíblia para algumas questões, mas eu sou humano, tenho emoções, sentimentos, tenho minha cultura, minha formação religiosa, porque é que inclina muito para o lado pentecostal, e isso não pode ser anulado, né? Até porque uma das coisas que a gente precisa entender muito, ou nos dias de hoje, nós que eu falo é quem quer se relacionar com Deus, é que não importa o quanto você se santifique, não importa o quanto você vai estar cheio de Deus, você não vai ser anulado. A sua pessoa, a sua essência, a sua parte humana, ela não é anulada, porque você tem o batismo com o Espírito Santo, né? Não é tudo que você fala que provém de Deus, não é tudo que você pensa que é uma revelação de Deus. A gente precisa entender isso. E nós vamos fazer aí uma série de vídeos contendo algumas informações bíblicas para que a gente tenha uma base de um conhecimento. Eu estava lendo Oséias capítulo 4, se eu não me engano, verso 6, e ele fala sobre isso: meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento da palavra. A gente não temos mais assim o afinco de estudar a palavra. Nós não temos mais o desejo de sentar para conhecer a verdade da palavra. E essa falta de conhecimento está gerando destruição no povo, que vai seguindo todo o vento de doutrina, que vai acreditando em tudo que aparece, que vão dando crédito a tudo que se leva o nome de Deus, sem sequer ponderar, sem sequer parar para analisar se verdadeiramente está vindo da parte de Deus, se verdadeiramente pertence àquilo que Deus tem para mim e para você. E a tendência disso é a corrupção não apenas a humana, que a gente no Brasil entende muito bem, conhece muito bem a história, mas a corrupção da fé, a corrupção do evangelho, ou não do evangelho, mas daqueles que se chamam evangélicos, na verdade. E aí as pessoas vão criando doutrinas, as pessoas vão criando seitas, vão criando heresias, e aí por isso que você vê muito combate, que é teologia da prosperidade, é teologia do poder, e a gente vai sabendo, às vezes ficando confuso. Você deve conhecer a história daquela igreja, né, daquela religião, que o seu fundador foi numa igreja, ouviu uma coisa, e aí foi na outra igreja e ouviu uma coisa diferente, e procurou uma outra igreja e ainda ouviu lá uma coisa diferente, e então ele ficou confuso no que seria a verdade, né? Qual seria a verdade da religião, do evangelho. E então ele foi orar. Uma boa coisa a fazer é orar, mas se você não tem base bíblica, se você não tem conhecimento bíblico, a revelação pode não vir tão nítida. E o que acontece? Esse jovem, ele teve um encontro, um suposto encontro com Deus, com o seu filho, e eles disseram: olha, na verdade não existe uma igreja que que tem pregado a verdade, tudo isso é engano, tudo isso é falsidade, e então você vai em tal lugar, eu tenho um manual da igreja perfeita, da igreja que eu quero, e eles criaram essa igreja, não é? Então veja, ele tinha ido em algumas igrejas que discordavam, e na procura da verdade, ainda Deus mandou ele criar uma outra, que tem ensinamentos totalmente diferentes daquelas que ele frequentou. Eu acho, né, isso é uma questão minha, talvez a gente ache uma base na Bíblia para isso, mas eu não tenho referência agora. Mas eu acho o seguinte, não é? A igreja, ela tem as suas falhas, seus erros, toda igreja tem, todo ministério tem, não é? Depois a igreja não precisa ser perfeita, até porque vai lidar comigo, vai lidar com você, que somos imperfeitos. Mas a igreja, ela precisa ter uma base bíblica, não é?
e decidir se a Bíblia é a verdade ou não. E aí estudar isso, é saber o que Deus diz acerca de algumas coisas do cotidiano da gente, é saber o que Deus diz acerca do relacionamento que Ele quer ter conosco. Eu até anotei na parte escrita desse estudo, que talvez eu coloque aí em algum lugar para você ter acesso, o seguinte, que tem uma frase que me incomoda, que é aquela frase assim, você vive 30 anos com uma pessoa, vive muitos anos com uma pessoa, não sei quantos anos você quer dar a isso, e você não sabe quem ela é de verdade, você não a conhece. E eu coloquei lá que a gente não conhece, que essa frase ela se torna verdadeira, que quando usam na verdade, usam quando há uma traição, quando há uma decepção com alguém, e aí a gente usa essa frase. Mas eu tenho duas razões que eu acho muito importante para a gente não conhecer a pessoa. Primeiro é a idealização das pessoas. Eu me relaciono com pessoas e eu as idealizo. Eu não a conheço. Eu não tenho a preocupação de saber quem são realmente, porque eu já idealizei. Elas são para mim aquilo que está dentro da minha mente, aquilo que eu criei delas para mim. E eu só espero que elas sejam isso mesmo. Não espero que elas sejam outra coisa além da minha fantasia que eu criei com ela, não é verdade? E isso vai gerar o segundo motivo, que é o conhecer mesmo, é você se dedicar a conhecer alguém, é você prestar atenção a alguém, é você averiguar alguém, é você se aproximar de alguém com o desejo de saber exatamente quem ela é. E que isso muitas vezes é transferido para o relacionamento com Deus. Eu tenho ouvido muitos pregadores, né, tanto os mais conceituados e aqueles a qual me servem como exemplo no Evangelho, mas também essa garotada que está surgindo, e eu não sou contra isso, viu, irmãos, que cresça mesmo o número de pregadores, mas que cresçam com conhecimento da verdade para poder transmitir isso. E o que a gente percebe muitas vezes nas pregações, o que a gente percebe muito nos sermões de hoje em dia, é que as pessoas estão longe do conhecimento de quem é Deus. E eu não estou aqui julgando a ninguém e nem estou dizendo que sou melhor ou que tenho mais conhecimento que ninguém. É a observação que eu estou fazendo pelo que as coisas dizem. Jesus ele me disse isso para você. Olha, pelos frutos você conhece a árvore e a boca fala do que o coração está cheio. E algumas coisas que dizem acerca de Deus não tem o menor conteúdo bíblico para embasar. Na verdade, às vezes são até contra, não é, o que a Bíblia nos ensina. Então a gente precisa conhecer Deus, a gente precisa conhecer quem Ele é, para ter a certeza de que nós estamos nos relacionando da forma certa, da forma correta com Ele. Porque muitos idealizam Deus, né? Muitos, seja evangélico, seja o católico, seja outras religiões, eles idealizam Deus e o Deus dele é aquele. Mas nós podemos fazer isso, né? E quando eu falo nós agora, eu estou envolvendo aqueles que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Então, o evangélico, o católico, que se relaciona com o Pai de Jesus Cristo, né? O Deus Criador de todas as coisas, que se relaciona com Jesus, com o Espírito Santo, com a Bíblia Sagrada, não é? Nós temos o direito de idealizar Deus. Será que Deus ele é diferente para cada um? Ou será que o problema é que eu, na verdade, não quero analisar, não quero perder ou, na verdade, ganhar tempo estudando para saber quem é Deus, o que Ele pensa de nós, o que Ele pensa da nossa vida, o que Ele pensa dos nossos erros, como Ele se relaciona com isso, porque nós somos seres errantes, erramos constantemente, e se você não erra, parabéns para você, você pode ser perfeito, e eu acredito nisso, mas a verdade é que a grande maioria de nós mortais estamos caminhando aí e vamos errar e erramos muito. E como é que Deus vê tudo isso? Qual é o ponto de vista de Deus sobre tudo isso? Qual é o ponto de vista de Deus sobre a igreja? Será que existe dentro das Sagradas Escrituras alguma coisa que fale sobre ordem no culto? Será que existe dentro das Escrituras algo que Deus falou? Olha, eu gostaria que vocês fizessem isso.
quando vocês chegassem à minha casa, quando vocês tivessem no seu relacionamento cotidiano. A Bíblia, ela tem alguma coisa que nos ensina sobre o desejo de Deus no nosso relacionamento ou não? Não existe isso, e nós podemos criar segundo a interpretação que trazemos dentro de nós. Então é isso, nós vamos nos dedicar a estudar um pouco sobre isso. Quero convidar você a participar, se você tiver um interesse sincero. Mais uma vez eu vou dizer, como eu sou homem, como eu não sei tudo, como eu tenho emoções, como eu tenho sentimentos, pode ser que durante o estudo, essa minha parte humana, ela se influencia o que eu vou falar. Essa formação cultural que eu tenho, essa formação religiosa inclinada para o meio pentecostal, influencie, e que aí pode surgir alguma divergência da sua opinião com a minha, né? E o projeto é levar isso para as mídias sociais, tanto para o YouTube como para o Facebook. E aí você pode então me procurar no Facebook, pode, né, se for uma coisa que você tem uma base bíblica e que você queira expressar isso, pode fazer isso. Na verdade, a gente está aqui para crescermos todos juntos. E eu sempre digo que lamento que a igreja não tenha mais o grupo daqueles irmãos responsáveis para sentar e estudar a palavra, não é? Eu lamento muito isso, mas se você quer, pode me chamar no privado. Se você estiver ouvindo esse vídeo, se você estiver fazendo esse estudo e ainda não é meu amigo lá no Facebook e queira me adicionar, a gente tem o cuidado de receber todos, e é isso, né? Nós vamos criar uma página, né, com o nome para o estudo, que é um nome que a gente carregava quando tinha uma outra programação, e a gente vai colocar o mesmo nome na página. E eu espero que você faça com integridade, com interesse, e é claro, sempre se defendendo atrás da Bíblia, porque isso é coisa para macho, né, ou para mulher digna, é se esconder atrás da palavra. A palavra é o escudo e o broquel. Não deixa que as heresias, não deixa que a apostasia se influencie sua vida. Não é verdade? Então vamos lá. Por hoje, a paz seja convosco. Obrigado por nos ouvir. E se você tiver interesse, nós vamos tentar postar a cada dia, né? A cada 6 dias, todos os dias, um vídeo. Não sei se vai ser possível, mas esse é o interesse, a intenção, e eu creio que Deus vai nos dar graça. Então vamos lá, conhecer um pouco mais de Deus. No mesmo livro de Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus.